Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Encantos do Evangelho. Hoje nós vamos estudar a parábola das 10 virgens. Jesus conta que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 nécias. Pessoa louca, sem conhecimento, incompetente. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Toscanejar, cochilar, pender a cabeça de sono. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso de nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E Jesus conclui: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então vejamos, olha, Terezinha Oliveira, no livro Parábolas que Jesus Contou e Valem para Sempre, vem nos esclarecer que reino dos céus é a vida espiritual, a situação do lado de lá da vida. Quanto aos termos virgens, não se refere a corpos, simboliza a alma de quem procura se resguardar espiritualmente das corrupções do mundo. As 10 virgens numa festa de bodas se explica pelo costume judaico de formarem as amigas da noiva um cortejo, recebendo o noivo à entrada da casa para conduzi-lo até a noiva. As lâmpadas eram necessárias para iluminar o caminho, já que as núpcias se realizavam à noite. A imagem de um casamento é a união simbólica do pensamento divino com a humanidade, sendo Jesus o noivo ou esposo, que traz a ideia divina para a igreja, para o agrupamento daqueles que creem. Para sustentar a chama das lâmpadas durante a espera pelo noivo, era necessário se manter uma reserva de combustível, não é? Pois bem, as virgens que não agiram assim se revelaram insensatas. Então, qual o significado das lâmpadas que as virgens portavam? O que é que ilumina e aquece a alma, que não nos deixa em trevas? É a fé. É a fé religiosa, a convicção que temos sobre as coisas espirituais. Assim como a lâmpada se alimenta de azeite, nossa fé também precisa de combustível. Então, qual será o nosso azeite? A fé.
ela tem seu alimento no conhecimento sobre as coisas espirituais. Precisamos nos manter interessados nas coisas espirituais, estudando e colocando em prática as leis de Deus, os ensinamentos deixados por Jesus, constantes no Evangelho. Bem, o noivo demorou a chegar. Assim é a instalação do reino espiritual aqui na terra. Não é de imediato e nem fácil. E nós, muitas vezes, ficamos tristes, desanimados com isso. Baixamos o padrão da nossa conduta. Jesus simboliza essa nossa atitude diante da demora da chegada do bem, dizendo que as virgens cochilaram. E é nessas pequenas invigilâncias que os adversários vêm e agem. Por isso que precisamos vigiar o nosso comportamento, pensamento, atitudes. Meia-noite. Que hora simbólica, diz Terezinha Oliveira. Apesar das trevas, é o fim da noite. Um novo dia está começando. Embora triste e difícil, chegará uma nova era. Então, coragem. Vamos esperar por essa nova era confiantes. Quando todas as virgens se levantam e preparam suas lâmpadas, isso representa o despertar espiritual de cada um de nós. Por causa do aviso do clamor, as pessoas estão acordando e começam a procurar pela fé, a buscar maior vivência espiritual. É isso que representa. Aqueles que se desesperam sentem vontade de desistir diante de acontecimentos tristes, não é? Até mesmo terríveis. Isso é representado pelas virgens loucas que pedem o azeite às outras, porque nesses momentos de tormento nós devemos olhar para o lado e constatar que outros continuam crentes e animados e perguntar: de onde tira essa paz, essa força? Me ensina, me ajuda, quero fazer o mesmo. Quando as virgens prudentes negaram o azeite, isso pode até parecer uma certa falta de caridade, não é mesmo? Mas espiritualmente, esta resposta também é correta, porque a fé, o conhecimento espiritual, não pode ser doado de um ser para o outro. Cada um tem de adquiri-lo por si mesmo. E é por isso que as prudentes recomendaram que as outras fossem comprar os seus azeites, porque conhecimento espiritual não se vende, não se compra. Nós o adquirimos pelo nosso próprio esforço, pelas lutas da vida, desempenho pessoal, luta sincera e fraterna. Quando a porta se fecha, isso também pode parecer cruel, mas a justiça divina, sempre perfeita, exige de todos o cumprimento das leis de Deus. Portanto, quem progride dentro da média prevista, entra enquanto a porta está aberta, ou seja, no tempo apropriado, e atinge estados melhores, penetra em planos superiores. Quando o noivo diz para as virgens imprudentes que não as conhecem, outra vez achamos que essa resposta foi muito dura. Mas não vos conheço significa que não há sintonia entre nós, que nós não somos do mesmo procedimento, do mesmo pensar e sentir. E Jesus conclui dizendo: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Será que Jesus vai voltar à Terra? Sim, mas não em um corpo, não corporeamente. Seu retorno será um retorno espiritual. Lembrando que Jesus não morreu, ele vive dentro de nós nos ensinamentos que deixou. É assim que ele vive em muitos de nós. Acreditem. Coragem, fiquem com Deus. Tchau, até uma próxima.